Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu fui checar para vocês se existe alguma coisa de Rodrigo Garro com o Flamengo. Vou te contar os bastidores do Camisa 8 no Corinthians. Vamos também falar com exclusividade uma investigação que o Corinthians faz em relação a todos os contratos de camarotes na Neoquímica Arena. Vou te contar isso com exclusividade agora. Vamos também falar que Talisca confirmou procura do Corinthians e ainda tem sobre o Coringão, Tite. É isso mesmo, Titizeira estará em um jogo festivo do Corinthians logo mais. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. O Talisca confirmou que teve procura do Corinthians em entrevista ao meu amigo André Hernan, né, no podcast dele, Zona Mista, lá do UOL. Ele acabou revelando, né, a procura do Corinthians em relação ao seu futebol. Isso aconteceu na última janela, né, no final do ano passado, tá? Ele não pensa em voltar ao Brasil nesse momento, o Talisca, né, que está no futebol turco, enfim, deixou já o Brasil há muito tempo. Vamos abrir aspas logo, né? Eles, Corinthians, ligaram para o meu empresário, tiveram conversas, mas nada concreto. Eu estava no Al Nassr e não tinha objetivo de voltar ao Brasil. Já disse que torço para a Bahia e para o Corinthians, e por causa disso tem essa especulação direta. Acho que a torcida ia gostar bastante, né? Perguntaram para ele em relação a ele fazer dupla de ataque com o Memphis, tanto dentro e fora de campo, porque o Talisca também é cantor. Acho que a torcida ia gostar bastante, mas primeiro a entrega teria que ser no campo, né? Ia ser uma música legal, diz o Talisca, tá? A procura que ele diz aqui foi no final do ano passado, por enquanto, né? Em relação a Corinthians, esse ano, já falei para vocês, o Corinthians sempre tem interesse no Talisca, mas dependeria muito da saída do Memphis, da ajuda do empresário, enfim. Aí você teria que ter que trocar o Memphis pelo Talisca. Dificilmente a gente vai ver, né, uma dupla de ataque de Talisca e Memphis Depay, porque são jogadores caros, né? O Memphis é caro e o Talisca também, tá? Agora é aguardar. O Bahia também é um clube que tem interesse no Talisca. Atualmente ele está no Fenerbahçe, tá? E tem contrato, né, até o meio do ano que vem. Vamos ver como que vai ser aí o futuro de Talisca no futebol. Comente aqui embaixo, não preciso nem perguntar se você gostaria dele no Corinthians. Eu gostaria e tenho certeza que a maioria também. Deixe o seu like. Tite estará presente em um jogo festivo do Corinthians, né? O Titizeira, meu amigo. Isso mesmo, tá? Ele vai estar no Pacaembu no dia 5 de julho, às 15 horas, né, 3 horas da tarde, onde foi o palco, né, da decisão da Libertadores entre Corinthians e Boca em 2012, tá? Será o retorno aí do treinador a um evento ligado ao Corinthians pela primeira vez, né, depois aí da negociação que quase terminou na volta do Tite no Parque São Jorge, tá? Por um problema de saúde, ele acabou declinando e o Corinthians contratou o Dorival Júnior, tá? Vivemos momentos incríveis no estádio e eu particularmente, literalmente ao lado do torcedor. Lembro bem da emoção no jogo do Corinthians, 1-0, Vasco na campanha do título. Estou muito feliz em poder sentir de novo essa energia, tá? Os organizadores do evento já confirmaram a presença do Tite. Ele vai estar, né, junto lá com os jogadores, enfim, o Alessandro, né, foi o capitão, lembra do Alessandro? E outros jogadores também, tá? Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castan, Paulo André, Catito Ramírez, Jorge Henrique e Júlio César, tá? Se somam ao Alessandro aí. Pelo lado do Boca, o zagueiro Schiavi, o goleiro Abondazieri, né? O Abondazieri, lembra do Abondazieri? Se juntam a nomes como Basualdo, Imbolden, Matelani, Carrenho e Paulo Mucci, tá? E aí esse é o time do Boca, Corinthians, que vai ter esse jogo festivo e o Tite no banco de reservas. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Olha só, existe uma investigação, na verdade investigação é um termo que eu usei, tá? Mas o que o Corinthians está fazendo é um mapeamento de todos os contratos, que eu considero uma investigação, tá? O departamento do jurídico do Corinthians está fazendo um mapeamento de todos os contratos da Arena, tá? Inclusive camarotes, né? Para ver se tem aí algum contrato, né? Irregular, e para saber também se os pagamentos estão em dia, tá?
Não existe, olha só que loucura, hein? O departamento jurídico do Corinthians foi procurar o contrato do Igor, né, lá com o Augusto, os 2 camarotes que ele tem, né, que revelou na Neoquímica Arena. Você acredita que não existe o contrato? Não existe sequer o contrato, tá? Não existe o contrato. E agora, por conta disso, né, levantou aí uma preocupação. Será que todos esses camarotes estão regularizados? Será que tem alguém usando o camarote e não está pagando? Enfim, não vai ter, ninguém vai ter privilégio, tá? O departamento jurídico do Corinthians está fazendo um pente fino lá, e é um levantamento em todos os 85 camarotes, tá? Que ficam no 5º e no 6º andar. Vão querer saber também como é que está a receita, quem não estiver pagando vai ser notificado, vão passar o valor total das despesas, né? Tudo isso vai ser somado, enfim. E se tiver alguma autorização do Augusto Melo para alguém usar o camarote sem contrato, né, o Augusto vai ser penalizado por isso, o Corinthians vai encaminhar, tá? Então, importante aí para, né, a gente passar isso para vocês, um mapeamento, uma investigação, achei bacana, de todos os contratos da Neoquímica Arena, e principalmente dos camarotes. Deixa o like, comente aqui embaixo, tá certo o jurídico do Corinthians? Comenta aqui e deixa o seu like. Bom, muito tem se falado de Flamengo, Rodrigo Garro, Flamengo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não existe nenhuma proposta do Flamengo, tá? Não existe nenhuma negociação e não existe o interesse do Garro hoje. É claro que nós estamos falando de uma questão que não tem proposta, né? Isso pode mudar a cabeça do jogador. Mas, né, uma pessoa, um dirigente muito importante do Corinthians, né, disse para o Garro que talvez o Flamengo viesse com tudo para cima dele, tá? Caso venda realmente o Gerson. E tem pessoas que já conversaram com o Garro sobre Flamengo lá no CT Joaquim Grava. Ele não demonstrou interesse, né, de início e manifestou a vontade de permanecer no Corinthians, tá? Foi o que eu passei ontem para vocês, aí meio na contramão, né, de tudo que está acontecendo, e que e sugeriu os reforços que eu trouxe ontem também em primeira mão para vocês. Então, assim, o Garro está sabendo de uma sondagem do Flamengo, tá? De uma sondagem, mas não chegou nenhuma proposta oficial. Sondagem é uma coisa, o Flamengo vai vir para cima de você, o Flamengo tem interesse, tá? Ele ouviu o papo entre Garro numa reunião com o Corinthians, teve a palavra Flamengo, lá teve o nome do Flamengo citado, tá? E ele não demonstrou, assim, interesse, empolgação, né? Tá focado em permanecer no Corinthians, mas pediu reforços. Não sei se o contrato do Garro, não sei se vão apresentar propostas, e aí o contrato dele pode ser melhorado, porque ele ganha abaixo do Romero, por exemplo, abaixo do Coronado, do Yuri, de vários jogadores do Corinthians. Então, não sei se vai ter que ter uma nova reformulação. O Corinthians já renovou o contrato do Garro, tá? Deu um aumento salarial para ele. Lembra que eu trouxe que ele estava insatisfeito com o salário, que era pouco, 350 mil. Aí o pessoal do Twitter já começou a me desmentir. Uma semana depois ele renovou o contrato e foi anunciado que ele recebeu um reajuste salarial, tá? Só para você ter uma ideia, o vínculo dele agora vai até o fim de 2028. A multa rescisória é de 300 milhões para o mercado nacional, 300 milhões de reais, tá? Vai dar 47 milhões de euros. O Flamengo dificilmente pagaria isso, né? O Garro tem 27 anos e 100 milhões de euros para o mercado internacional, tá? Então, 47 milhões de euros para o Brasil, 100 milhões de euros para o mercado internacional. Gente, não tem como o Garro chegar e ir embora, só se o Flamengo pagar a multa e ele quiser. Então, o Corinthians está respaldado porque tem uma multa rescisória. E outra coisa, por enquanto é só uma sondagem, é só um diz-que-me-disse, falaram aí que o Flamengo tem interesse, mas não chegou nenhuma proposta oficial para o Garro que pense em permanecer no Corinthians e também, né, sugere inclusive reforços. E tá certo o Garro em pedir reforços, tá bom? Isso dentro do Corinthians todo mundo já sabe e ninguém levou isso como uma forma negativa. Todo mundo entendeu o Rodrigo Garro pedindo reforços lá dentro. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E tem mais informações do Timão, galera. De férias do Corinthians, o atacante Yuri Alberto reencontrou um antigo companheiro nesta quarta-feira. O jogador, que aproveita o período de descanso nos Estados Unidos, assistiu ao jogo entre Real Madrid e Al Hilal pelo Mundial de Clubes, ao lado do seu ex-auxiliar do Timão, Emiliano Dias.
Eles, porém, não eram os únicos corintianos no estádio. O meio-campista Breno Bidon, que passa as feras junto com Yuri Alberto, também assistiu e esteve no local. Sua presença foi registrada pelo perfil Fiel South Florida, comunidade de torcedores do Corinthians da região. Emiliano Dias dirigiu o Timão como auxiliar de seu pai, Ramon Dias, de julho de 2024 a abril de 2025. Ao longo de 60 partidas, a comissão técnica argentina ajudou a equipe a escapar do rebaixamento no Brasileirão e a conquistar o título do Campeonato Paulista desse ano em cima do rival Palmeiras. Já o Yuri Alberto e Bidon curte férias antes de voltar aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava. A reapresentação do elenco está agendada para o dia 28 de junho, quando o técnico Dorival Júnior dará início às atividades de intertemporada e em virtude da pausa para o Mundial. O próximo jogo do Corinthians será no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. E é isso aí, galera. Essas foram as informações de hoje, tá bom? Deixa seu like se você é corintiano, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!